Oi gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim falar sobre as minhas 4 leituras do mês de novembro. Eu tenho 2 menções honrosas. A primeira vai ser para O Retorno do Rei, o terceiro e último livro da trilogia do Senhor dos Anéis, porque eu finalizei ele agora dia 2 de novembro, então... enfim, eu considerei como uma leitura de outubro porque eu li grande parte dele em outubro. Mas enfim... a minha segunda menção honrosa é ao livro Inspiração, que não está aqui agora porque eu estou lendo no momento, então tá do lado da minha caminha. Inspiração do Ted Chiang, que eu li um conto, uma unidade de conto, e foi um dos contos mais curtos também, em novembro. Então, assim, tecnicamente eu li alguma coisa, mas não é nada significativo. Bom, eu acho que eu vou começar falando dos 3 primeiros livros físicos, né? Os 3 únicos, na verdade, que eu terminei, comecei e terminei agora em novembro. E depois eu falo do outro que eu não falei. Eu vou começar por esses 3 porque eu já mencionei eles no meu último vlog, vou até deixar linkado aqui pra vocês darem uma olhada, o meu processo de leitura. Eu gostei bastante da experiência de ler esses livros, só que assim, eu acho que eles me tocaram de maneira diferente, cada um deles. Vamos começar pelo primeiro que eu terminei, que foi Vamos Falar de Amor, da Natasha Lamb. Esse aqui é um livro de não ficção. A Natasha Lamb, ela é uma jornalista que ela tem uma coluna num jornal bem proeminente lá nos Estados Unidos. E nesse jornal ela coleta, assim, tipo, histórias de amor, histórias de decepções amorosas, sabe? Vários tipos de amor, vários tipos de amar, né? Aqui ela vai falar nesse livro aqui algumas histórias, ela vai convidar pessoas importantes, escritores, psicólogos, vai conversar aqui com diversos especialistas sobre diversos tipos de amor diferente. Assim, amor depois de um luto, como superar um amor, como criar um amor, como cultivar um amor, né? Então é bem legal, é um livro assim que também é bem pessoal, porque aqui nesse livro a gente vai entrar em contato com a história dela com a infertilidade, né? Que ela e o marido tentam engravidar diversas vezes, eles chegam a perder o bebê. E daí ela vai contando, assim, sobre esse processo, porque enquanto ela estava tentando, ela estava escrevendo esse livro. Então é bem interessante, assim, os paralelos que vão surgindo justamente por conta das questões de vida pessoal dela. É um livro muito interessante, eu quero voltar pra ele. Ele tem muitas referências de autores bem proeminentes, assim, tem filósofos, tem autores de não ficção contemporâneos, como a Dolly Alderton, sabe? Que fez Tudo Que Eu Sei Sobre Amor. Então, aqui a gente vai encontrar diversas dessas pessoas famosas, pessoas aclamadas, que falam sobre o amor no seu trabalho, pra falar um pouquinho desse livro. Eu gostei bastante, eu achei que foi um livro, assim, muito bem executado. Ele realmente vai falar de amor, mas, assim, vai levar, às vezes, para uma parte mais técnica, mais teórica, mas também vai gerar questões, né? É um livro que eu sinto que eu vou retornar em alguns pontos. Eu acho que essa é a vantagem, né, do livro de não ficção, é que se você quiser voltar para um ponto ou outro é bem mais fácil. Gostei, foi uma experiência interessante, não era o que eu esperava, mas eu gostei. Daí, logo depois, eu finalizei a Fórmula Preferida do Professor, da Yoko Ogawa, que é um livro que vai falar sobre uma empregada doméstica, que a gente não sabe o nome dela, que ela vai trabalhar na casa de um professor de matemática universitário, que ele é bem senhorzinho, assim, ele é bem vovozinho. E ele tem uma questão, ele sofreu um acidente uns anos anteriores e nesse acidente atingiu uma parte específica do cérebro dele que faz com que ele que faz com que ele perda sua memória a cada 80 minutos. Então, assim, ele consegue lembrar muito bem das coisas antes do acidente, mas depois do acidente é só, assim, memória curta, 80 minutos, depois disso ele esquece. Então eu vou contar sobre a experiência dessa mulher, que tem ali suas questões, ela é uma mãe solteira, que teve ali seus sofrimentos na sua história de vida. Ela tem um filho, assim, que acaba se apegando muito também ao professor. E, assim, no final eles vão formando uma relação de amizade muito legal. É um livro, assim, bem bonito. Esse professor, porque ele não lembra, né, de muitas coisas, ele percebe que ele não conhece muito bem as pessoas, então a forma como ele se comunica é muito através da matemática. Então, assim, ele evita
falar muito sobre a vida pessoal dos outros, porque ele realmente não sabe o que ele já sabe ou não sobre aquela pessoa. Então ele acaba falando assim, ai, nossa, seu aniversário é esse número, e esse número significa sei lá o que, e ele vai embora. Ou às vezes ele começa a falar de uma fórmula matemática e tal. É muito fofo esse livro aqui, é muito interessante justamente por conta da relação que essa criança vai criando com esse senhorzinho, porque o Raiz, né, que é o filho dessa empregada, ele tem esse apelido por conta do professor. Então, eles dois formam uma amizade muito legal. O Raiz sofre quando o professor sofre. Então, é muito interessante, é muito bonito. E a única coisa assim que eu sentia é que de vez em quando pesava essas questões da matemática, né? Porque às vezes vinha muito assim, matemática de uma forma muito. Parecia que eu tava lendo um texto teórico, sabe? De matemática. Então, explicava a fórmula ou explicava o que eram os números, sei lá, infinitos, não sei, sabe? Tipo, tem uma hora que cansou. Mas a história é bonita e eu gostei de ter lido, não me arrependo. E daí, por fim, o último livro que eu acabei falando nesse vlog foi sobre A Terra Somos Belos por um Instante. O Ocean Vuong, ele é um escritor que ele é gay, ele é assumido e tal, e ele vem de uma família de vietnamitas, né? A mãe e a avó viveram muito essa questão da guerra do Vietnã, e tem toda uma questão histórica de violência que acaba perpassando aos cuidados do Ocean Vuong. Esse livro aqui é muito uma biografia da relação dele com a mãe, com esse processo de crescer em um país novo, porque ele cresceu nos Estados Unidos, né? De crescer em um país sendo diferente em vários sentidos, né? E como foi muito sozinho, várias violências que ele sofreu, até mesmo da mãe. É um livro, assim, bem interessante, ele é muito pesado em alguns momentos, ele é muito triste. E eu acho, assim, que por ser uma questão, assim, de biografia, pesa um pouco, sabe? Eu acho que tem aqui questões que a gente acaba levando muito para um pessoal, justamente porque tangem muito do pessoal do autor. Esse livro, ele é bem bonito, assim, a forma que ele é escrito, ele é bem poético, e é interessante ver tanta violência retratada de uma forma tão bonita, sabe? Ele é cheio de metáforas, é cheio de... É um livro, assim, que eu com certeza quero ler de novo no futuro, porque eu sinto também que eu acabei não aproveitando muito agora, justamente assim, porque eu tava passando por um momento muito estressante, e ler sobre uma coisa tão pesada, tão delicada, eu acho que exige uma atenção maior, e eu não tinha como dar essa atenção agora. Então eu sinto que eu vou aproveitar mais numa releitura, até por já saber o que esperar, sabe? Mas é um livro que eu gostei muito de ter experienciado, porque é isso, né? Ele é uma experiência. E daí, por fim, o último livro que eu finalizei em novembro foi um audiobook que eu acabei ouvindo lá no começo do mês, que foi o audiobook de Lugar Feliz, eu acho que é essa a tradução, Happy Places, da Emily Henry. Eu gosto muito de Emily Henry, eu já ouvi todos os audiobooks dela. Eu não leio os livros dela, assim, de forma com meus olhos, eu ouço, né? Eu gosto bastante da questão, assim, de ouvir livros de romance. Eu acho que pra mim é muito mais agradável do que ler. E o que eu achei? Eu gostei bastante desse livro. Eu entendo porque as pessoas ficam, assim, de saco cheio com a protagonista. Porque a protagonista, realmente, ela enche um pouco de saco, sabe? Sobre o que é a história. A gente vai contar a gente vai encontrar nesse livro a história de uma mulher que tá indo se encontrar com as amigas dela da faculdade. Elas já são formadas há muito tempo e elas são amigas, assim, muito, 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 muito amigas. Aquela questão, assim, de conexão à primeira vista. Elas moravam junto no mesmo dormitório, então elas passaram por várias experiências juntas na faculdade, enfim. E daí cada uma seguiu o seu rumo, mas elas têm a tradição de todo verão passar algum tempo, assim, na casa de veraneio da família de uma delas, que é a da Sabrina. E é uma casa, assim,
maravilhosa. A Sabrina vem de uma família muito rica, então essa casa assim é gigante, é uma grande mansão que tem várias questões ali, tem vários momentos que eles se lembram, em cada cômodo tem uma lembrança, enfim. E o que acontece? Esse livro, a gente começa com a nossa protagonista falando que tem alguma coisa de estranho acontecendo, que as coisas não estão muito normais e que ela não sabe como dizer o que ela precisa dizer. Mas basicamente, essa casa de veraneio não vão só ela e as amigas. Acaba que vão ela, as amigas e os parceiros, porque virou assim um grupo muito unido. É uma coisa muito friend, sabe? Então, assim, o namorado de um é muito amigo do namorado de outra, que é muito amigo de, sabe? Então, virou toda uma grande família, sabe? E o que acontece? A gente desde o começo já percebe que tem alguma coisa de estranha entre ela e o noivo dela. E ela não queria que ele fosse nessa viagem. Só que chegando lá, ela descobre, que o noivo dela já tá lá, e 2, que esse vai ser o último verão que eles vão passar nessa casa, porque ela tá pra vender. Então, é um livro que vai falar muito sobre amizade, sobre solidão, sobre partilhar essas amizades. É um livro muito que eu me identifiquei em diversos pontos, justamente assim, por essa questão de até que momento uma amizade é pra durar, sabe? O quanto uma amizade tem que permanecer estática. Porque a gente começa a perceber que conforme o tempo vai passando, as amizades elas precisam mudar, se adaptar, né? A novos objetivos de vida, a novas rotinas. E parece assim que nesse livro as amizades ali estavam querendo muito permanecer da forma como era. Só que não dá, né? Elas não estão mais na universidade, elas já estão passando por outras coisas. E essa necessidade por uma estática, por uma relação de amizade que não muda, faz com que elas acabem se afastando. Então tem muitas discussões nesse sentido. Eu gosto muito da escrita da Emily Henry. Eu não me decepcionei com nenhum livro dela. Eu acho que assim, eu não espero que seja a melhor coisa que eu já li na minha vida, mas eu espero que seja um livro gostoso pra passar o tempo. Então, eu realmente gosto bastante dessa história. Eu acho que de todos os livros dela, esse daí talvez foi um dos que eu mais gostei, justamente por conta dessas questões, né? Que foram questões que eu estava pensando muito na minha vida, né? Sobre o quanto as nossas amizades, elas precisam realmente permanecer as mesmas. Então, gera muitas questões, gera muitos debates. Eu acho que é um livro até, de certa forma, meio desconfortável, até na questão do romance, justamente porque o quanto a gente deve permanecer o mesmo pra manter uma relação. Eu acho que amizade, romance, em tudo. Então, gostei. Eu acho que é um livro que me trouxe, assim, um acalanto. Principalmente depois de ler um livro de fantasia tão pesado, assim, não fantasia pesada, mas uma fantasia tão intensa que foi essa trilogia, né, do Senhor dos Anéis. Eu acho que eu precisava de uma coisa bem levinha e foi isso que eu consegui desse livro. Então, basicamente, foram esses os 4 livros que eu li e as minhas 2 menções honrosas. Se vocês, por acaso, leram algum desses ou qualquer outra coisa, quer colocar aqui embaixo. Eu adoro saber o que vocês leram, até pra eu pegar algumas indicações, né? Vou deixar linkado aqui embaixo todos os livros com seus respectivos links da Amazon. Caso se vocês quiserem comprar, né? Tem ali meu link. Vocês vão estar me ajudando, vocês não estão pagando nada e não vão estar pagando nada mais por isso. É isso. Esse foi meu mês de leitura. Não foi um dos melhores, mas foi o que deu e é isso que... é isso que vale, né? É isso. Espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.